e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos segundo o que cada um necessitava. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glórias a Deus. Deus podia sentar, meus amados irmãos. O Senhor é maravilhoso. Digno é o Senhor de ser adorado, de ser glorificado. Atos dos Apóstolos é um livro que Lucas, Dr. Lucas, escreve com minúcias. Quando falo de minúcias, muitos detalhes e com perfeição, para que não passasse nada desapercebido. Ele agora começa a escrever. Lucas passou uma das maiores partes com o apóstolo Paulo. Ele escreve Atos dos Apóstolos, porque Paulo assim dá a ele, incube a ele, para que ele viesse escrever, aleluia, os relatos da sua vida, daquilo que ele tinha passado, daquilo que ele estava passando. aleluia. Paulo agora está na prisão. Paulo agora está na prisão e Lucas vai visitá-lo, ele na prisão. E aí, a uma das suas visitas, Lucas começa a escrever alguns relatos de Paulo na prisão. E Paulo, ele dando detalhe da sua história, dando detalhe da sua vida. Aleluia, Jesus. E Lucas começa a escrever com muito detalhe a respeito da igreja e da vida de um homem. Lucas começa a escrever quando os discípulos estavam reunidos ao templo, e ali veio o vento, como um vento impetuoso. Aleluia, Deus. E ali, diante deles, eles foram batizados, cheios do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que a partir desse momento, ele relata muito bem a história de Pedro, quando Pedro começa a pregar. Pedro era um homem iletrado, um homem que não tinha um conhecimento como escribas. Escribas eram aqueles que escreviam as leis, escreviam os livros. Eles tinham a incumbência de escrever com detalhe a cada livro. Como assim? Escrever com detalhe. Escrever porque para não se perder. Aleluia, Deus. Para não se perder, eles copiavam as leis e os livros, profetas menores, profetas maiores, e assim iam. E agora Lucas, ele escreve algo muito interessante, Aleluia, Deus. que chama a nossa atenção.
o crescimento da igreja primitiva. Como essa igreja crescia tanto, Aleluia. tamanha perseguição essa igreja passava. Aleluia, Deus. Como essa igreja, ela se expandiu tanto, com tanta perseguição que eles estavam passando. Aleluia. Como essa igreja se expandiu de uma forma gloriosa e grandiosa. Não foi nas facilidades. Não foi eles tendo a oportunidade de falar de Jesus. Não foi assim. A igreja crescia, segundo o versículo 42 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aleluia, Deus. Qual é a doutrina dos apóstolos que os apóstolos pregavam na antiguidade? A qual Jesus incumbiu para eles pregarem. A doutrina dos apóstolos é: Jesus cura, Aleluia. Jesus salva, Oh, glória. Jesus batiza com o Espírito Santo. Santo é teu nome, Jesus. E eles revelavam que Cristo voltará para vir buscar a sua igreja. Aleluia, Deus. Essa era a doutrina dos apóstolos, a qual eles pregavam para as pessoas que estavam necessitadas. E muitos foram impactados por essa palavra. Muitos foram cheios do Espírito Santo com esta Aleluia, palavra. Deus. A Bíblia diz que eles perseveravam. Louvado A seja. palavra perseverar é insistir. É insistir em um determinado lugar, para um determinado lugar. Aleluia. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Oh, glória. Só que a igreja estava sendo já no início da perseguição. A igreja estava começando a uma perseguição sobre a igreja. Por quê? Porque ela estava crescendo. Sabe o que vamos entender dessa palavra? É quando o crente ele começa a crescer. É quando o crente começa a ter sabedoria. É quando o crente começa a se encher do Espírito Santo de Deus. Começa as perseguições, começa as lutas, começa as guerras, batalhas. E muitas vezes nós não entendemos porque estamos lutando por uma causa. Aleluia, Jesus. A causa a qual estamos lutando. Não podemos retroceder. A causa a qual estamos lutando, podemos ser conduzidos até a morte. Jesus disse: eis que vos envio como ovelhas a um matadouro. A um matadouro. Quando Jesus fala isso, está dizendo que nós podemos ser mortos por amor à palavra, por um princípio, por um objetivo. Aleluia, Jesus. E muitas vezes nós não entendemos isso. Que o evangelho da antiguidade não mudou, continuou o mesmo. Não vamos chegar a lugar nenhum com facilidades. É verdade. Não vamos chegar a lugar nenhum com um jeitinho, não. É perseverando na palavra do Senhor. Oh, glória. Eu creio, Deus. Porque essa palavra é ela que nos dá salvação. Aí outra, na comunhão e do partir do pão. O que é isso, pastor? Na comunhão e partir do pão. Eles tinham comunhão com o outro. Quem tem comunhão com o outro, cresce. Cresce espiritualmente. Cresce. O seu caráter ele é modificado. Aleluia, Jesus. Aquele que tem comunhão, ele não olha para si próprio.
Ele não olha para aquele que está diante dele. Ele não olha para os defeitos. Aquele que tem comunhão, ele persevera na doutrina dos apóstolos. Não partir do pão, dividir. A Bíblia está falando de dividir. Aleluia. Dividir. Eles tinham algo diferente, que o diabo se incomodava com isso. Aleluia, Deus. Pensa em algo que o inimigo se fica furioso. É quando você é crente, nós somos crentes cristãos, somos salvos em Cristo Jesus. Começamos a andar em um caminho apertado, em uma porta que é muito difícil. Mas vem a dificuldade, nós não murmuramos nem reclamamos. Olhamos para cima, como dizia o servo Davi, é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, Oh, glória. que criou o céu e a terra. Creio, Deus. A Bíblia diz que no partir do pão e nas orações. Aleluia, Deus. No partir do pão e nas orações. Sabe o que é isso, irmãos? O crente que ora, ele não tem tempo, irmãos, para tantas coisas, coisinha daqui, coisinha dali. Aleluia. O crente que ora, ele é sustentado por uma força, não Aleluia, pela nossa Deus. força. Verdade, Jesus. O crente que ora, ele é sustentado por uma palavra. Aleluia, Deus. E essa palavra é nossa força. Glória a Deus. Mas ainda que nós andamos no vale da sombra e da morte, não acontecerá mal algum, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa fortaleza. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Essa palavra vem ao nosso encontro nessa noite para dizer: eles perseveram também na oração. Aleluia, Deus. Como é que eles venciam as suas guerras, as suas batalhas? Orando. Orando, mas com uma certeza que eles poderiam morrer a qualquer momento. Verdade, Jesus. Eles não diziam assim: Senhor, eu estou orando, nada pode acontecer comigo. Aleluia, Deus. Senhor, eu estou orando, não pode faltar o pão para mim, Senhor. É verdade. Eu estou orando. Eu estou indo para a tua casa, eu estou te buscando. Não, eles tinham convicção, não importava. Eles queriam adorar, glorificar, exaltar o nome do Senhor, mas com uma certeza que amanhã eles poderiam perder a sua vida. Verdade, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus chama a nossa atenção nessa palavra, o momento no qual estamos vivenciando, a situação que nós estamos passando, não é para a morte, mas é para nós aprendermos a colocar nossa fé em ação e depositar Eu creio, Deus. a nossa fé em Cristo. Eita, Jesus maravilhoso. Foi para isso que Ele nos chamou. Foi para isso que Ele nos Verdade, resgatou. Deus. Sabe por quê? Ele nos tirou do lamaçal de lama para nos colocar no meio dos príncipes, Aleluia. para ter uma visão de águia, Aleluia. Bendita. para você chegar diante de enfermo e orar por ele e ele ser curado. Oh, aleluia, Deus. A Bíblia diz que naquele tempo existiam muitas pessoas enfermas, endemoniadas, mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aleluia, Jesus. Aí diz: e em toda a alma existia temor. Em toda a alma existia temor. Aleluia. Temor de quê, pastor? A Deus. Eles temiam. Eles não temiam o homem. A alma, irmãos, eles sentiam temor
a Deus, não ao homem. Eles não tinham essa preocupação que eles iam morrer amanhã ou não. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aleluia. Agora vem uma pergunta para nós que nos confronta, porque me confrontou também. Aleluia, Deus. Por que é tão difícil hoje em dia se ver prodígio e milagre da igreja? Por que é tão difícil hoje em dia ver milagres dentro da igreja? Aleluia, Jesus. Esperamos tantas coisas de outras pessoas que nós mesmos poderíamos fazer. Aleluia. Queremos que as coisas aconteçam às vezes, quando queremos um pregador, um profeta que fale conosco, mas nós mesmos podemos ser um canal de bênção na mão do Senhor nessa terra. Oh, glória. Eu creio, Deus. Essa palavra nos confronta, porque Deus usa-nos nessa terra. Nós temos a capacidade de buscarmos ao Senhor. Aleluia, Deus. Para Ele nos usar de uma forma tremenda, irmãos. Santo é o nome do Senhor. Mas para isso temos que pagar preço. Eles pagavam preço por isso, mas como pastores pagavam preço? Estavam sendo ameaçados lá fora. Estavam com risco de morrer, mas ele estava ali, ó, perseverando. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos. Aleluia. Todos os que criam estavam juntos. Aí a Bíblia vai dizer: tinham tudo em comum. O que era isso, pastor? Esse aqui não pensava diferente desse. O alvo dele era o céu, irmãos. O nosso alvo é o céu. Um não opinava uma coisa, não, é melhor assim, é melhor desse jeito, não. Ele não fazia isso. Aleluia. A Bíblia diz que tinha comunhão entre eles. E tinham tudo em comum. Tinha tudo em comum. Ou seja, um puxava para cá e o outro queria puxar para cá. Não tinha isso. Ele tinha o que? Objetivo. Objetivo. É o que crente está faltando para as nossas vidas dia de hoje. Temos que ter objetivo em nossa vida de servir a Deus. E muitas vezes pessoas querem servir a Deus do seu jeito, da sua própria maneira. Estava eu comentando hoje que pessoas hoje em dia estão se deixando se levar pelo mundo. Aleluia. Achando que a palavra mudou, achando que a palavra Verdade, Jesus. pode dar um jeitinho para nós. O que está escrito, está escrito, irmãos. Aleluia. O que está escrito, não pode mudar. Não pode ser revogado. E por que nós queremos? As pessoas estão imitando o mundo. Pessoas imitando o mundo. Aleluia. E assim vai, não, mas eu... Sabe qual é a diferença, irmãos, de uma igreja para outra? Existiam, naquela época, já muitas seitas. Mas qual era a diferença desta igreja para outras seitas? Era o poder. Aleluia, Jesus. É o poder de Deus se manifestando no meio da igreja. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Pode ter muitas igrejas, mas a diferença é o poder, é a presença do Espírito Santo no nosso meio que faz toda a diferença. Aleluia, Jesus. Mas como é que eu posso buscar esse poder, pastor? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai dizer: cumprido-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar.
Fazendo o quê? Batendo papo? Jogando conversa furada? Aleluia, Deus. Contando mentira um pro outro? Santo é o teu nome, Jesus. Estava orando. Oh, glória. Orando. Coisa que é difícil hoje, irmão, é botar crente para se reunir para orar. Pensa numa coisa difícil hoje em dia, que é para colocar crente reunido para orar. É difícil. Aleluia, Deus. Porque é coisa daqui, é coisa dali, é coisa daí. É muito difícil colocar crente hoje em dia para orar. Sabe por quê? Porque o inimigo perde. Aleluia, Jesus. Quando você dobra o teu joelho, o inimigo perde. Glória a Deus. E ele usa de todas as artimanhas para combater isso em nossa vida. Para que nós não venhamos orar. Porque quando nós oramos, a nossa família continua de pé. Quando nós oramos, o nosso ministério continua de pé. Quando nós oramos, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. É isso. Então que nós venhamos nos reunirmos Aleluia, Deus. em um só propósito. A igreja dessa terra aqui, a qual nós estamos, temos um foco. O foco é o céu. Eu creio, Jesus. Não é fulano, ciclano, beltrano, que fique para lá, que quer ficar para trás, que fique, mas a igreja está avançando. Glória. Aleluia. A igreja tem que avançar. Verdade, Jesus. Nós não podemos, de forma alguma, nos atrapalhar, irmãos, das coisas desse mundo, não. Mas que nós venhamos fazer que nem os apóstolos, perseverar. 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 Quando eu saio de casa, eu já saio com uma convicção de adorar. Aleluia. Eu não ligo para a dificuldade, que eu vou ter que ligar isso aqui, que é um trabalho. Eu quero adorar o Senhor. Aleluia. Não importa o ambiente, irmão. Se é muita gente, pouca gente, não importa. Eu quero saber de glorificar o nome do Senhor. Glória. Santo é o nome do Senhor. É o nome do Senhor que está sendo glorificado aqui nesse lugar. Verdade, Jesus. É por isso que Paulo vai dizer, olha, quando vocês se reunirem, se reúne em salmos, Aleluia, Deus. em palavra. Verdade, Jesus. Que não seja conversas furadas, Glória. conversas banais, conversa que fulano, ciclano falou, Beltrano falou, não. A nossa reunião, irmãos, é assunto do céu. É isso que o Espírito Santo de Deus gosta na nossa vida. Verdade, Jesus. Porque quando nós abrimos a boca para falar de ciclano, beltrano, estamos comparando-nos igual a ele. Mas a nossa fé não está firmada nesse tipo de palavra. A nossa fé está firmada aqui, ó. Palavra. 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 Palavra verdadeira. Aleluia. Se você quer um ministério para sua vida, pague o preço. Aleluia, Deus. Se você quer louvar hoje e Deus venha fazer grandes coisas, pague o preço. Verdade. Se você quer pregar, pague o preço. Não é só ter eloquência, não é ter conhecimento de palavra, não. É você pagar o preço por aquilo que você tem certeza e